Quem nunca sonhou em dirigir um Porsche? Acelerar num carro baixo, aerodinâmico, com aquele ronco que arrepia e faz o coração bater mais forte. É o tipo de máquina feita para impressionar, seja na pista ou na rua. Modelos como 911 Carrera, Panamera, Cayenne e Taycan viraram sinônimo de status, velocidade e engenharia de ponta. Carros que nasceram para brilhar. Só que o que pouca gente sabe é que antes de dominar o asfalto, o Porsche encarou outro tipo de terreno, com muito barro, poeira e estradas de terra. Durante décadas, o brasão da marca apareceu em tratores de verdade, para lavoura, para roça, para puxar peso. E não só na Europa, a Porsche chegou até o interior do Brasil, com modelos desenvolvidos especialmente para os cafezais das nossas fazendas. Hoje a gente vai voltar nesse capítulo quase esquecido, a fase em que a Porsche não era sinônimo de luxo, mas de trabalho pesado. Ficou curioso? Então deixa o seu like e se prepare, porque o vídeo de hoje está inacreditável. Para entender como essa história começou, a gente precisa falar do homem por trás de tudo, Ferdinand Porsche. Quem vê os carros de luxo da marca nem imagina que a história da Porsche começou em um galpão simples, cheio de ferramentas, barulho de martelo e cheiro de óleo queimado. Foi nesse ambiente que nasceu Ferdinand Porsche, em 1875, na Boêmia, região que hoje pertence à República Tcheca. Filho de funileiro, ele cresceu no meio das chapas de metal e desde cedo mostrava que tinha jeito para o negócio. Enquanto outras crianças brincavam, ele desmontava qualquer coisa que pudesse virar peça. Com apenas 15 anos, já fez algo que pouca gente ousaria. Instalou eletricidade na própria casa. Pode até parecer algo simples hoje, mas no século XIX era totalmente extraordinário. E foi exatamente isso que ele mostrou ser. Aos poucos, o menino curioso virou engenheiro autodidata. Mesmo sem diploma, sem faculdade, Ferdinand virou engenheiro na prática. Aprendia observando, testando, fuçando. Um autodidata nato, com um talento que poucos tiveram na história da indústria. Em 1898, aos 23 anos, apresentou seu primeiro projeto, o Lohner Porsche, um carro elétrico com motores nas rodas dianteiras, tecnologia tão à frente que só voltaria à tona quase um século depois. Com esse projeto inovador debaixo do braço, o jovem engenheiro começou a construir uma reputação sólida no mundo dos automóveis, ainda engatinhando na virada do século. E esse era só o começo. Com o tempo, Ferdinand Porsche virou referência. Passou por empresas como Austro-Daimler e Mercedes, deixando sua marca com projetos sempre à frente do seu tempo. Era como se ele enxergasse o futuro antes dos outros. Durante a Primeira Guerra Mundial, chegou a desenvolver veículos militares e foi condecorado por isso. Mas só no pós-guerra que sua mente começou a ir mais longe. A Alemanha em 1918 estava em ruínas, economia quebrada, desemprego recorde e inflação fora de controle, o que fazia o país ser tomado pela frustração. Foi nesse clima que surgiram os movimentos extremistas e um deles levou Adolf Hitler ao poder na década seguinte. Hitler queria reerguer o país a qualquer custo, investiu pesado em rodovias, indústrias, propaganda e mecanização. No campo, ainda se usava boi e cavalo para puxar arado. Mecanização era um sonho distante. Porsche, atento a tudo, decidiu abrir em 1931 seu próprio escritório de engenharia, o Dr. Ing. H.C. F. Porsche Kinbate. Um nome complicado, mas que daria origem à marca que o mundo conheceria. Foi ali que surgiu uma das ideias mais ousadas da carreira: criar um carro simples, barato, eficiente, um carro do povo. Algo como o que Henry Ford já tinha feito nos Estados Unidos com o modelo T. O governo aprovou e bancou o projeto. Nascia o KDF-Wagen, abreviação de Kraftdurchfreudewagen, que em português significa algo como carro pela força da alegria, nome oficial daquele que o mundo inteiro um dia chamaria simplesmente de Volkswagen Fusca.
E o nome fazia sentido. Quem já teve um Fusquinha sabe, era barulhento, teimoso, mas valente. Uma alegria sobre rodas com mais carisma do que ficha técnica. Só que o engenheiro não queria parar por aí. Enquanto o projeto do carro popular ganhava tração, Ferdinand Porsche já pensava no próximo passo: mecanizar o campo. No início dos anos 30, ele começou a desenhar o que viria a ser o seu primeiro trator. Em 1934, o primeiro protótipo ficou pronto, o Volksschlepper, que significa algo como trator do povo. O modelo era simples, motor a gasolina, monocilíndrico, com refrigeração a água. Sem luxo, mas cheio de soluções práticas. Logo veio a virada. Porsche percebeu que o diesel era mais adequado para o campo, entregava mais torque, consumia menos e era bem mais resistente. Entre 1934 e 1938 surgiram diversos protótipos, cada vez mais refinados. E aí veio o pulo do gato. Os motores eram modulares. O mesmo projeto poderia virar um trator de 1, 2, 3 ou 4 cilindros, com peças padronizadas. Isso facilitava tudo: produção, manutenção, custo. A ideia era atender desde o pequeno produtor até fazendas de médio porte, com uma base técnica única. Um trator feito para durar, com DNA Porsche. Mas outra guerra atravessou o caminho. Com a eclosão da Segunda Guerra em 1939, toda a indústria alemã foi redirecionada para fins militares. Fábricas que deveriam produzir tratores passaram a fabricar tanques, armamentos e caminhões de guerra. O Volkswagen foi engavetado e o sonho da mecanização rural ficou para depois. Ferdinand, por outro lado, mergulhou nos projetos bélicos e assinou uma das máquinas de guerra mais temidas da história, o tanque Tiger. Quando a Segunda Guerra finalmente acabou, em 1945, a Alemanha estava de joelhos. Fábricas destruídas, economia em frangalhos, comida escassa. Era poeira, ruína e incerteza para todo lado. Ferdinand Porsche também não escapou. Foi preso pelos franceses e passou quase 2 anos detido, acusado de colaborar com o regime nazista ao desenvolver veículos militares. Enquanto isso, quem segurou o nome da família foi o filho, Ferry Porsche. Foi ele quem começou a desenhar o carro que colocaria de vez a Porsche na história, o lendário 356, o primeiro esportivo da marca. Ferdinand foi solto em 1947, já com a saúde abalada. Mesmo assim, não largou o antigo sonho dos tratores. Voltou a um país devastado, mas com uma necessidade urgente. Era hora de voltar a produzir comida, e isso exigia a mecanização do campo. O projeto do Volkswagen poderia finalmente ganhar vida, mas recomeçar não seria simples. A infraestrutura industrial estava destruída, o acesso a materiais era limitado e tudo precisava de aprovação dos aliados. Nem mesmo um gênio da engenharia poderia simplesmente montar uma fábrica naquela situação. Foi aí que surgiu uma alternativa: Allgeier GmbH, uma empresa metalúrgica do sul da Alemanha que tinha escapado relativamente bem da destruição e ainda mantinha a sua estrutura de pé. Em 1949, a Porsche firmou um acordo com eles. A Allgeier cuidaria da produção, enquanto a engenharia e os projetos continuariam vindo da cabeça e da prancheta de Ferdinand. Nascia ali a linha Allgeier Porsche. O primeiro modelo foi o AP17, um trator a diesel de 2 cilindros com 18 cavalos de potência. Modesto, sim, mas forte, confiável e simples de operar. Era exatamente o que os agricultores alemães precisavam naquele momento, uma máquina honesta, pronta para o batente, que ajudasse o país a se reerguer pelas mãos de quem plantava e colhia. Ferdinand ainda viu o trator ganhar vida e rodar pelos campos, mas não chegou a acompanhar o sucesso completo. Morreu em janeiro de 1951, aos 75 anos, mas o legado ficou vivo por muitos anos e logo iria cruzar o oceano.
A parceria com a Algair deu tão certo que no meio dos anos 50 a produção já não dava conta da demanda. Era hora de crescer. E foi nesse momento que entrou em cena a Mannesmann AG, gigante alemã do setor de aço e metalúrgica. Em 1954, ela se juntou à Porsche e criou a Porsche Diesel Motorenbau GmbH. A nova fábrica ficava no sul da Alemanha, num lugarzinho com história. O mesmo galpão onde décadas antes eram montados os imensos dirigíveis Zeppelin, aqueles balões gigantes que cruzavam os céus antes dos aviões dominarem tudo. Os modelos seguiram a base da Algair, mas ganharam identidade própria, pintura vermelha e o nome Porsche Diesel no capô. A linha foi organizada por potência e número de cilindros, e cada modelo tinha nome e personalidade. O mais básico era o Porsche Diesel Júnior, como o modelo 108, lançado com motor monocilíndrico e cerca de 14 cavalos de potência. Era pequeno e compacto, ideal para hortas, vinhedos e lavouras de menor porte. Um trator feito para aguentar o batente sem gastar demais. Subindo um degrau vinha o Porsche Standard, representado por modelos como o 208 e o 218. Esse já trazia motor de 2 cilindros e entregava em torno de 25 cavalos. Era mais equilibrado, bom para quem precisava de algo versátil. Servia tanto para o trabalho no campo quanto para transporte leve. Mais acima vinha um Super como o modelo 308, equipado com motor de 3 cilindros e aproximadamente 38 cavalos de potência. Robusto, confiável e com um desempenho que agradava muito quem tinha propriedades médias e lidava com terrenos mais exigentes. E no topo da cadeia, o mais respeitado, o Porsche Diesel Master 419. Esse era um brutão da família, com motor de 4 cilindros e quase 50 cavalos, grande, imponente e cheio de presença. Além da força, trazia um diferencial técnico avançado para a época, um acoplamento hidráulico que permitia trocar de marchas em movimento sem usar a embreagem. Era o tipo de trator que, além de trabalhar pesado, ainda chamava atenção pelo estilo. Todos tinham câmbio resistente, manutenção fácil e acabamento caprichado. Não eram baratos, mas entregavam durabilidade, força e estilo. Era difícil não notar um Porsche Diesel trabalhando no campo. A produção seguiu até o começo dos anos 60. Foram mais de 120 mil unidades fabricadas entre 1956 e 1963. A era de ouro dos tratores Porsche. Mas o mercado mudou. A concorrência crescia. Os custos subiam e a agricultura queria soluções mais baratas. Ainda assim, os tratores Porsche fariam uma última aposta. E ela tinha destino certo: Brasil. Quando a produção europeia começou a perder força e o mercado interno já dava sinais de saturação, a Porsche Diesel decidiu olhar para fora. E foi aí que o Brasil entrou no radar. Nos anos 50, o país vivia uma fase de modernização no campo. O governo incentivava a mecanização da agricultura, especialmente nas lavouras de café, um dos pilares da economia nacional. Só que quem já andou num cafezal sabe, trator europeu não dava conta. Terreno inclinado, clima quente, fileiras apertadas, máquina pesada tombava, larga demais não passava. Fraca, atolava. Era preciso algo novo. Foi aí que a Porsche viu uma oportunidade. Em 1953, firmou um acordo com a empresa brasileira Aurico Limitada, do Rio de Janeiro, para representar a marca por aqui. Mas a ideia não era simplesmente importar máquinas, era desenvolver um trator do zero, feito sob medida para o Brasil. Nasceu o projeto mais ousado da Porsche fora da Europa, o P312. O visual já chamava atenção. Cor laranja quase fluorescente e o design esse também não ficava atrás. Ele era estreito, moderno, com centro de gravidade baixo. Tudo pensado para que ele deslizasse com segurança entre os galhos dos cafezais, mesmo em áreas inclinadas. Era diferente de tudo que existia por aqui.
O motor vinha da base do Porsche diesel standard, com 2 cilindros, mas foi adaptado para o clima tropical. O sistema de refrigeração foi reforçado e a bitola ajustável permitia adaptar o trator a diferentes espaçamentos entre as plantas. Outra sacada genial era o conjunto de placas defletoras que afastavam os galhos do café durante a passagem da máquina, protegendo as plantas e garantindo a colheita. Apesar de engenhoso, esse trator brasileiro nunca decolou comercialmente. A mecanização ainda engatinhava, o preço era alto e a logística ruim. Sem conseguir escalar a operação e pressionada por marcas já consolidadas no país, a Porsche encerrou a produção discretamente, ainda nos anos 50. Sem anúncio, sem despedida. O projeto foi ousado, mas chegou antes da hora. O Porsche P312 saiu de cena cedo, mas a Porsche Diesel ainda durou mais um tempo. Só que a maré virou. A produção encolhia, os lucros apertavam e o foco da empresa já mirava os carros esportivos. O campo começava a ficar para trás. Nos anos 60, a concorrência ficou implacável. Massey Ferguson, Ford, John Deere, todas produzindo em larga escala, com preços menores e tecnologia mais moderna. A Porsche Diesel, com sua produção limitada e engenharia refinada, começou a perder espaço. Os tratores ainda eram bem feitos, mas já não entregavam o que o mercado queria: potência, versatilidade e custo baixo. Em 1963, veio o fim. A Mannesmann decidiu encerrar a linha Porsche Diesel. A fábrica de Friedrichshafen foi vendida para a Renault, que manteve a montagem de tratores, mas sem o nome Porsche. Assim se encerrava em menos de 15 anos a jornada da marca no mundo agrícola. Foi curta, mas cheia de ideias originais e máquinas que décadas depois ainda chamam a atenção em exposições e leilões. Curiosamente, foi no mesmo ano da despedida dos tratores que a Porsche lançou o 911, o carro que mudaria tudo e transformaria a marca num ícone global da velocidade e do luxo. Ferdinand Porsche talvez nunca tenha imaginado que seu nome um dia seria mais lembrado nas pistas do que no campo, mas antes do ronco dos motores em Le Mans, teve diesel, graxa e cafezal. E isso também faz parte da história. E aí, já conhecia essa história toda? Já viu de perto um trator Porsche? Ou quem sabe até o Peron desses? Se tiver alguma história curiosa, comenta aqui embaixo, a gente adora ouvir os relatos de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo vídeo inacreditável.